Podem ficar sentados. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum, para que nós possamos de fato compreender bem a palavra de Deus que nós acabamos de proclamar. Vamos tomar como ponto de partida a oração que nós rezamos, que antecedeu a proclamação da palavra. Aqui nesta oração, nós pedimos a Deus que nos conceda a graça de rejeitar tudo aquilo que não convém ao cristão. Rejeitar aquilo que nos impede de viver e de praticar os seus ensinamentos, aquilo que Ele acaba de nos dizer através da sua palavra. Começando lá na primeira leitura, tirada do profeta Amós, passando pela carta de São Paulo aos Efésios, e assim chegando ao Evangelho de Marcos. Claro que é importante a gente se ater e voltar todo o nosso pensamento, todo o nosso coração para Deus, mas voltar com sinceridade, voltar com fidelidade, voltar assumindo assim esse compromisso de nos tornarmos também verdadeiros anunciadores da sua palavra. Veja que na primeira leitura, tirada do profeta Amós, aqui nós podemos fazer essa diferença entre o sacerdote Amazias e o próprio profeta Amós. Amazias era sacerdote de Betel, ele que coordenava toda aquela cidade, era ele que mandava, vamos assim dizer, era ele que dava as instruções, era ele que se colocava diante da majestade imperial. Por isso, ele, como sacerdote, queria proibir Amós de anunciar a palavra de Deus na cidade de Betel, porque Amazias não se preocupava com aquilo que Deus dizia, mas com aquilo que ele próprio recebia do próprio rei. Por isso que ele vai dizer, porque aqui fica o santuário do rei e a corte do rei. Era um homem que tinha a visão apenas para as coisas materiais, para as coisas do mundo. Adorava o próprio rei. Amós, pelo contrário, ele se reveste da humildade. Ele faz acontecer a vontade de Deus, mesmo reconhecendo a sua incapacidade. Quando o sacerdote Amazias vai dizer para ele: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia, mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Então Amós respondeu a Amazias dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicromos. O Senhor me chamou quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Veja, meu irmão, minha irmã, aqui encontra-se o verdadeiro chamado de Deus. Nós não podemos
pregar a palavra de Deus, voltado simplesmente para o chamado humano, tendo a pregação da palavra de Deus meramente como um ato profissional, que assim exercia Amazias, né? Profeta é aquele que Deus chama e que vai falar em nome de Deus, ou seja, vai dizer aquilo que Deus coloca no seu coração. Assim, Amós exerceu a sua profecia, alertando o povo de Israel, né, que estava em Betel e também, né, em outros lugares, para que pudesse voltar-se para o Senhor, deixando de lado aquilo que não era de Deus, ou seja, as idolatrias, né, o pecado, o mal, as perseguições. Por isso que na oração nós pedimos a Deus para que Ele nos dê a graça de, né, abandonar tudo aquilo que não é dele. Mas será que hoje, meu irmão, minha irmã, na realidade que nós vivemos, nós temos pedido a Deus essa graça para abandonar e rejeitar tudo aquilo que não lhe agrada? Nós temos colocado em prática a nossa fé? Nós temos reconhecido esse Deus na nossa vida como luz, como verdade, como aquele que caminha conosco, mesmo diante dos nossos erros? Esse é o Deus que chama, esse é o Deus que coloca no coração do homem a sua vontade para ser realizada, assim como, né, os próprios apóstolos. Lá no Evangelho, que é um evangelho tipicamente vocacional, depois que Jesus escolhe os 12 apóstolos, ele lhes dá uma missão, e essa missão, ela é também a cada um e a cada uma de nós, né? Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. E aqui Jesus vai dar as instruções, né? Não vos preocupeis com as coisas materiais, com as coisas do mundo, né? Por isso Jesus vai dizer: não leve nada pelo caminho, a não ser a minha presença, a não ser aquilo que é necessário para você anunciar a minha palavra, os meus ensinamentos. Claro, não vamos aqui pegar ao pé da letra, né? Os apóstolos, eles tinham necessidade, eles caminhavam o dia todo, eles percorriam várias comunidades, várias cidades, às vezes no sol ardente, às vezes com tempo ruim, né? Então era necessário eles levarem algo para se sustentarem na viagem. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Para a gente não se colocar como algo primordial na nossa vida aquilo que é material, aquilo que passa, porque o material nós usamos agora, nós usamos agora, mas daqui a pouco acabou, passou. Deus não, Deus permanece, a palavra de Deus permanece, ela não passa. Por isso que nós também devemos, sair do nosso comodismo e abraçar a causa da evangelização, por onde quer que passemos. Hoje, é claro, nós temos vários meios para isso, nos nossos encontros litúrgicos, nas nossas celebrações, as nossas redes sociais, que eu posso utilizar para transmitir a palavra de Deus, não aquilo que não é de Deus. E parece que o homem, ele está invertendo, ele está deixando de transmitir aquilo que é de Deus para transmitir aquilo que é do mundo. Em outras palavras, ele está rejeitando aquilo que é do Senhor
e fazendo prosperar aquilo que é do pecado. Veja nossa consciência diante de Deus, meus irmãos. Não sejamos cristãos de profissão, não sejamos cristãos de profissão. Sejamos cristãos chamados pelo Cristo para testemunhá-lo no nosso meio, porque aquele que se diz cristão, mas não comunica, não transmite os ensinamentos, não vive aquilo que Jesus nos pede, é um cristão de profissão. Tá nem aí o que está acontecendo, tá nem aí. Vou lá para minha casa, e o resto que caia, que o mundo pegue fogo, não atingindo a minha casa, para mim está tudo bom. Não é assim que nós devemos viver. Nós devemos rejeitar essas coisas para que possamos, como Amós, como Paulo, dar verdadeiro testemunho da presença do Senhor em nosso meio. Então vamos abrir o nosso coração, vamos nos voltar para o Senhor e vamos pedir que Ele nos capacite para que nós possamos assim testemunhá-lo no mundo de hoje. Abramos o coração, peçamos a Ele esta graça.